Senhoras e senhores, o tema que nos traz aqui hoje é o Código Florestal. Esse Código Florestal que foi alterado em 2012 e que causou e causa ainda muitas repercussões jurídicas, em especial em torno do princípio do não retrocesso em matéria ambiental. Por que isso tudo? Porque muitas autoridades e ambientalistas referem que este código de 2012, ele apresenta uma menor proteção ambiental em relação ao Código Florestal anterior. Então, nós temos uma série de ações diretas de inconstitucionalidade em diversos dispositivos deste código, né? Muitos deles já decididos pelo Supremo, que, de certa maneira, a maior parte deles afastou essa ideia do retrocesso ambiental, e manteve a eficácia desses dispositivos, mas alguns outros ainda em litígio. Então, a gente vai verificar um pouco o que essa legislação traz em matéria de proteção das nossas florestas, nossa vegetação nativa, ou seja, toda aquela área onde há vegetação original, vegetação natural, vai receber a incidência desse Código Florestal, e também nós vamos encontrar ali normas protetivas contra as queimadas, que também é matéria de grande repercussão internacional, né? Muitas acusações de aumento das queimadas no Brasil, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, e também essa legislação vai estabelecer como é possível utilizar esses recursos, né? Qual é a maneira dentro do conceito de sustentabilidade, que vai permitir que estes recursos florestais sejam usados. Então, eu vou colocar uma apresentação aqui, para que a gente possa dar uma olhadinha neste material. Eu vou voltar aqui. O Código Florestal está previsto pela Lei 12.651, de 2012. Essa é uma lei federal, a competência geral é da União, e ele faz uma série de estabelecimento de recortes preservacionistas, como, por exemplo, um dos grandes instrumentos é a instituição, por conta deste código, de áreas de preservação permanentes. No início dessa legislação, nós vamos encontrar diversos princípios que vão nortear esta proteção ambiental das florestas. E mais do que isso, ali a partir do artigo 3º dessa legislação, onde ele traz uma série de conceitos, como sustentabilidade, como todas as formas de entendimento do que é uso de utilidade pública, do que é uso de interesse público. Ele traz, assim, um elenco de conceitos que valem a pena ser lidos para melhor compreensão da própria legislação ambiental como um todo, e também do Código Florestal. Com relação às áreas de preservação permanente, o Código vai definir vários pontos cuja utilização vai sofrer limitação. Nós vamos ver alguns deles, a maior parte deles, e ao final nós vamos analisar qual o tipo de uso que essa área de preservação permanente, que nós vamos chamar de APP, ela permite que seja feito. Então, como é que eu posso usar, não posso usar? Se eu posso usar, como é que eu posso usar essa área? E aonde incide? O que a nossa legislação considera como área de preservação permanente, que vai receber a incidência, então, desse regramento protetivo, tá? Primeiro deles, tá? Os cursos de água, né? Os cursos de água, eles vão ter um espaço, dependendo do seu tamanho, e aqui não importa se esses cursos d'água são rurais ou urbanos, eles vão ter um estabelecimento de uma metragem que vai partir da sua margem até o local estabelecido, e dentro desse espaço vai ser considerado área de preservação permanente. Aí nós temos rios, cursos d'água de até 10 metros, nós vamos ter um espaçamento de 30 metros. Vamos ver numa figura que fica bem mais fácil. Olha só,
ali. Se esse riacho, se esse rio, esse ribeirão, tiver até 10 metros, ele vai ter que manter uma área de preservação de 30 metros. Tá? Entre 10 e 50 metros, a área de preservação vai ser de 50 metros. E aqui não é só para o lado direito, seria para os dois lados. Tá? Tanto para o lado direito quanto para as duas margens. Né? Então, teria uma área de preservação aqui de 100 metros, quando eu tenho a largura de 50 a 200 metros, uma área de preservação de 200 metros para as larguras de riachos de 200 a 600 metros, e acima de 600 metros, nós vamos ter uma área de preservação, uma APP de 500 metros de comprimento da margem em direção ao lado oposto deste riacho. Tá? E depois nós vamos ver qual o regime protetivo que essa área vai receber. Primeiro vamos ver quais são os espaços considerados APPs e depois qual o regime protetivo que esses espaços recebem. Tá? Lagos e lagoas naturais. Tá? Quando nós temos lagos e lagoas naturais, quando eles estão situados no espaço urbano, nós vamos ter uma margem de proteção de 30 metros, né, do ponto da sua margem. Né? Ali nessa figura fica bem ilustrativo, tem aquele traço preto que demonstra que é da margem da lagoa até 30 metros, se for urbano, 50 metros, se for rural, e esta área de lagoa, esta lagoa ou este lago, tiver menos de 20 hectares de tamanho, o tamanho seja inferior a 20 hectares, isso tudo em área rural. Se ele for maior do que 20 hectares, eu vou ter que respeitar uma área de preservação permanente de 100 metros do ponto da sua margem. Tá? Então, nós vamos ter uma série de metragens para os rios e lagos e lagoas naturais, é claro, né? Não é aquele açude que o cidadão fez no fundo de casa, né? Até porque eu vou ter limites, né? Pequenos açudes, e aqui eu estou falando de lagos e lagoas naturais, né? Presentes na natureza. Tá? O que mais é considerado a área de preservação permanente? Reservatório de represa. Né? Quando se faz, por exemplo, quem já visitou Itaipu, se faz um represamento do rio e ele vai criar um lago, né? Esse represamento vai criar um lago bastante expressivo, dependendo do represamento que é feito. O que acontece? Esse lago ele não é um lago natural, como no caso anterior. Então, ele vai sofrer uma limitação com uma área de preservação permanente no seu entorno, mas vai ser a metragem definida no licenciamento. Quando a pessoa, a empresa, ou pessoa física ou jurídica vai fazer essa represa, ele precisa de uma licença ambiental. Nós já aprendemos sobre as etapas do licenciamento ambiental, e uma represa vai sofrer o licenciamento, e nesse processo de licenciamento, a autoridade ambiental competente vai dizer qual é a metragem da área de preservação permanente que esse reservatório de represa vai receber. Encostas de morro também vão ser consideradas áreas de preservação permanente. Óbvio que essa legislação, ela estabelece uma série de exceções, uma série de situações onde há um alívio, uma menor restrição, uma menor área de preservação permanente, certo? Mas nós vamos trabalhar com as regras gerais, porque seria impossível analisar ponto a ponto de todas as exceções dessa legislação, tá? Topo de morro, serra, montanha, acima de 100 metros, também área de preservação permanente. Eu não vou poder retirar a vegetação do topo do morro, de topo de serra, de topo de montanha, tudo que tiver altura superior a 100 metros, eu vou considerar, né, aquela vegetação natural
como área de preservação permanente. As encostas, da mesma maneira. Assim como áreas com altura superior a 1.800 metros. Estas áreas vão ser consideradas áreas de preservação permanente. Aqui uma coisa eu estou falando em topo de morro, né? E outra coisa eu estou falando de áreas muito elevadas, que mesmo que não sejam morros, podem ser uma planície muito extensa, desde que tenham essa planície altura superior a 1.800 metros, estas áreas também vão ser consideradas áreas de preservação ambiental. Muito bem. Uma exceção importante, tá? Para aquela pessoa que tem um açude no fundo de casa, não ficar apavorado porque não tem mais preservação de vegetação nativa no entorno daquele açude, daquele riacho. Isso é muito comum no interior dos municípios, esse tipo de acumulação de água, né? Então, quer dizer, menos de 1 hectare, toda aquele lago, aquela lagoa, aquele acúmulo de água menor de 1 hectare, ele fica excluído dessas restrições de ter no seu entorno uma área de preservação permanente. Então, ele não vai ser área de preservação permanente, dá para deixar tranquilo. O que mais pode ser área de preservação permanente? Áreas assim declaradas de interesse social pelo Poder Executivo. O Poder Executivo, o Poder Público, pode verificar que determinada área contém, apesar de não ter a vegetação nativa, ou apesar de não se enquadrar nas demais possibilidades de APPs, ela possui, por exemplo, uma espécie ameaçada de extinção, ou então ela é uma área onde está acontecendo uma grande erosão, né, e o poder público entende que é importante evitar que aquela erosão continue, e aí declara preservação permanente. Áreas de enchente, né, nós temos muito problema no Brasil de aglomerações urbanas, de pessoas morando em áreas onde os rios, de tempos em tempos, né, são as chamadas planícies de inundação. Claro que pela regra da APP, ela já estaria considerada, mas digamos que algum rio tem especialmente uma planície de inundação mais extensa do que aquela que a APP abrange, naquelas metragens que nós vimos, pode acontecer do poder público transformar aquilo em área de preservação permanente também, para evitar até que as pessoas vão morar lá e acabem perdendo tudo, como se vê, não tem ano que nós não vemos aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, aquelas enchentes, aquelas inundações que entram nas casas das pessoas, né? Isso é uma falha do poder público em permitir que ocupações humanas se estabeleçam em locais que, sabidamente, de tempos em tempos, recebem essas águas da inundação dos rios, que é uma coisa natural. Todo rio tem uma sua planície de inundação que recebe a sua água quando existe um período elevado de chuvas. E esses locais, eles são conhecidos do poder público, e ele deve evitar esta urbanização, que normalmente é decorrente de invasão, né, de população de baixa renda, nestes locais, porque isso é catástrofe iminente. É a mesma coisa quando o poder público permite urbanização de encosta de morro. A gente está cansado de ver tragédias acontecendo no Rio de Janeiro, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, tragédias de desabamento de encosta de morro. Por isso a encosta de morro é uma APP, não só pela preservação ambiental, porque ali não é local apto para a ocupação urbana, especialmente aquela ocupação, muitas vezes, sem condições, que faz moradias com uma condição estrutural não tão resistente, acaba, né, criando uma situação bastante perigosa, né? E aí nós temos também o Pantanal e a sua planície pantaneira, né, que são áreas de exploração ecológica sustentável autorizada. Ou seja, o Pantanal pode explorar? Pode explorar. É APP? Não é APP. É a área de interesse especial. O que acontece? O que eu tenho que respeitar no Pantanal? As autorizações do poder público estadual, no caso específico,
e o manejo da área de acordo com as recomendações técnicas e científicas da autoridade competente. Eu nunca vi isso acontecer no Pantanal, mas é o que a nossa legislação permite. Pantanal, ao contrário do que muita gente pode pensar, não é área de preservação permanente, é área de exploração ecológica sustentável autorizada. Então, o poder público tem que autorizar e aquele que vai explorar precisa respeitar as recomendações técnicas de ordem técnica e científica também. Tá? Olhos d'água e nascente. Olhos d'água são aqueles locais onde a água brota direto do chão, né, e as nascentes são as nascentes dos rios. Certo? O que acontece? Essas áreas são locais onde a água pura verte e é uma água que vai ser, no seu ponto final, de utilização humana. Então, a nossa legislação, obviamente, vai fazer uma proteção especial dessas áreas. Eu vejo, já vi em propriedades rurais, o pessoal faz uma fonte ou então canaliza e faz um encanamento para recolher essa água dos olhos d'água, são água muito puras, né? Água muito puras. E o que isso acontece? Isso é crime ambiental. Isso é crime ambiental. Isso as pessoas não sabem. Eu já vi em diversos locais. Quem tem o privilégio de ter um olho d'água na sua propriedade, mas isso, e que faz esse encanamento, ou faz uma fonte, ou enfim, isso não é possível. Essa área tem que ficar intocada. Né? Não só ela, como a vegetação, a floresta no entorno dela, para manter esse ambiente natural o menos tocado possível. Então, para as nascentes e para os olhos d'água, a legislação estabelece 50 metros de raio, ou seja, todo um círculo no entorno desse olho d'água, no entorno dessa nascente, deve ficar intocado, ou seja, deve respeitar o regime protetivo das áreas de proteção permanente, ou seja, todo aquele círculo no entorno é uma APP. Tá? Depois nós vamos ver o que é possível fazer numa APP. Restingas. O que são as restingas? São aquela vegetação que fica por cima das dunas, né, no litoral, e também aquelas estabilizadoras de mangue nos manguezais, que a gente vê mais lá para o norte, nordeste, aqueles grandes manguezais, né, aquela vegetação que fica por cima dessas áreas de manguezais, bem como essa vegetação fixadora de duna é considerado APP, mesmo porque se ela for retirada, provavelmente vai haver um grande desequilíbrio ambiental, essa areia vai invadir casas, vai invadir áreas que não são próprias para ela. Então, essa vegetação, né, importante, quem vai ao litoral, essa vegetação, ela não pode ser retirada, porque área de preservação permanente. Então, muito cuidado com a questão das restingas. Manguezais, da mesma forma, aqui eu já vinha falando das estabilizadoras de mangue, os manguezais, por toda a sua importância ecológica, toda a extensão dos manguezais é área de preservação permanente. Não tem nem uma questão de metragem envolvida. Todo manguezal é área de preservação permanente. As veredas. O que são as veredas? São pequenos charcos, né, com vegetação de entorno, que são normalmente charcos permanentes, né? São esses charcos que não secam, né, durante o ano, não são intermitentes, como se diz, eles são permanentes. Estes charcos, chamados de veredas, aqui nós temos uma foto ilustrando que é uma vereda, também recebem uma faixa marginal considerada APP de 50 metros a partir da parte que fica encharcada permanentemente. Óbvio que ela tem que ter um núcleo encharcado permanentemente, não que toda ela não possa secar nada no período de seca, né? Mas eu vou pegar uma faixa marginal a partir do ponto que é encharcado o ano inteiro e 50 metros dali, né, dessa distância, assim como é nos rios, vai ser área de preservação permanente. Então, muito bem, vimos
Quais são as principais áreas que recebem essa caracterização de APP? Mas o que eu posso fazer ali? Primeiro, tem a obrigação de manter a vegetação. Eu não posso cortar. Tá? Eu tenho a obrigação de recompor, isso é uma obrigação real. Se por acaso eu comprar um terreno, uma APP, e o antigo proprietário tiver derrubado a área de APP, eu compro uma área que carrega consigo uma obrigação real. O que é uma obrigação real? É uma obrigação que acompanha o imóvel. Isso vai dizer o quê? Eu tenho a obrigação de recompor, mesmo que eu não seja o responsável por aquele desmatamento. Certo? Então, se eu comprar uma área que foi degradada e essa área for área de proteção, eu vou carregar a obrigação com a compra do imóvel. Tá? Então, a obrigação de recompor qualquer tipo de degradação nessas áreas. Mas eu tenho a possibilidade de fazer a retirada dessa vegetação. Tá? Em alguns casos bem específicos. Nem tão específicos, acho até um pouco... acho bastante aberto, na minha humilde opinião. Tá? Quais são as 3 possibilidades de retirada dessa vegetação em áreas de APP? Primeiro, por motivo de utilidade pública. Segundo, interesse social. Terceiro, atividades de baixo impacto. Por si só, isso não nos diz muita coisa. Mas nós vamos, então, encontrar, vamos acessar a legislação para que a gente possa fazer, lá no artigo 3º, a definição clara do que são estes conceitos. Tá? Eu vou acessar aqui na lei para fazer a leitura do que é considerado utilidade pública. Primeiro, atividades de segurança nacional e proteção sanitária. Para isso eu posso tirar. B, obras de infraestrutura destinadas à concessão e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário ao parcelamento de solo urbano aprovados pelos municípios, saneamento, energia, telecomunicações, radiodifusão e mineração, desde que não seja para extração de areia, argila, saibro e cascalho. Vejam bem, pessoal, aqui já abre uma porteira gigantesca para a retirada da vegetação de APPs. Eu preciso construir uma estrada, derruba a APP. Preciso fazer parcelamento de solo, derruba a APP. Preciso enterrar cano de saneamento básico, derruba a APP. Preciso passar cabo de energia elétrica, derruba a APP. Cabo de internet, fibra ótica, qualquer coisa de telecomunicações, derruba a APP. Rádio e até mesmo mineração. Né? Só faz exceção para aquelas minerações mais simples, não sei qual é exatamente o critério aqui, mas não permite areia, argila, saibro e cascalho. Ou seja, já tem bastante coisa que dá para afetar a APP. Mas vamos adiante. Atividades e obras de defesa civil. Aí até aí ok, né? São obras de proteção contra as cheias, esse tipo de coisa que são afetas à defesa civil. D. Atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais referidas no artigo 2º, no inciso 2º desse artigo, né, que é a própria APP. Aí fica bastante aberto, né, não dá para dizer exatamente o que seriam estas melhorias pela leitura da lei. Outra situação, outras atividades similares, devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, definidas em ato do chefe do Poder Executivo Federal. E aqui eu abro um leque para encaixar outras necessidades do poder público para derrubar as APPs. Né? Então, eu fiz a leitura aqui para vocês acompanharem
na lei, no Código Florestal, do artigo 3º, inciso 8º, que traz o conceito de utilidade pública. Mas não paramos aí, né? Não paramos aí, por quê? Porque nós ainda temos a possibilidade de intervenção nas APPs para atividades de interesse social. Nós vamos voltar aqui na lei para analisar o que são essas atividades de interesse social. Aí nós vamos para o inciso 9º do artigo 3º da mesma lei. Vai dizer o seguinte: são interesse social atividades imprescritíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasores e proteção de plantios com espécies nativas. Essas são intervenções necessárias à produção ambiental. B. Exploração agroflorestal sustentável, praticada na pequena propriedade ou posse rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área. Ou seja, as APPs se prestam à exploração da pequena propriedade rural e das comunidades tradicionais, né? Como os indígenas, por exemplo, desde que não descaracterize aquela, seria aquela exploração que os índios fazem, né? Que eles não colocam a floresta abaixo, né? Mas sim utilizam os frutos desta floresta. Tá? O que mais? Implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e cultural ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas as condições estabelecidas nessa lei. D. Regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas. Aqui, me parece que são aquelas áreas que são áreas de preservação, mas que já estão há muito invadidas por áreas urbanas de baixa renda. Então, o poder público, não tendo mais como tirar aquelas pessoas dali, ele acaba regularizando essa situação, mesmo que isso tenha ocorrido, né, em áreas de preservação ambiental. F. Ainda pulei uma aqui. E. Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade. Me parece aqui que se um arrozeiro precisa puxar água para irrigar a sua produção, ele vai poder derrubar a área de preservação permanente, desde que seja para utilização destas instalações para captação de água para fazer uma parte essencial de sua atividade. Então, né, vocês podem perceber que essas atividades aqui, elas permitem bastante coisa. Né? F, as atividades de pesquisa de extração de areia, argila, saibro e cascalho, desde que autorizadas pela autoridade competente. Então, eu não permito ela lá em cima como matéria de utilidade pública, mas eu permito esse tipo de mineração logo aqui mais abaixo, no inciso 9º, como atividade de interesse social. Então, acaba que todas as espécies de mineração ficam abarcadas desde que com a devida autorização. Né? A maior parte dessas atividades aqui vão carecer de autorização ambiental. Eu estou dizendo que elas podem quebrar a ideia geral de que aquela vegetação não pode ser retirada. Mesmo que seja autorizada, elas vão poder impactar na APP. E, por fim, outras atividades similares, devidamente caracterizadas e motivadas, e aí é a mesma linha do inciso anterior, deixando na mão do poder público a permissão de outras mais atividades similares a essas elencadas até aqui,
desde que não tenha nenhuma outra alternativa técnica para se resolver esta passagem, né? Não tenho como passar, não tenho como contornar a APP, eu vou ter que passar derrubando a APP mesmo. E, por fim, a terceira alternativa para a utilização da APP são as atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, né? Exemplo, abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes, quando necessária a travessia de curso d'água, ao acesso de pessoas e animais para obtenção de água ou a retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável. Tem toda a razão, né? Vou passar uma pontezinha ali por cima de um curso d'água, né? Eu não posso, se eu tiver que respeitar aquela margem de espaçamento, eu não posso fazer uma ponte por cima, como é que eu vou fazer a travessia, né? Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito do uso da água quando couber. Implantação de trilhas para o ecoturismo, construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro. E aí, né, tem mais alguns itens, vai até a letra K, e aí eu sugiro fortemente que se faça, além de saber, além de entender quais são as áreas de preservação permanente, compreender o que é possível fazer através da leitura desse artigo 3º, que eu fiz a leitura quase de todo ele, especialmente no inciso 8º, que traz o conceito do que é considerado utilidade pública, inciso 9º, que traz o conceito do que é considerado interesse social, e inciso 10º, que vai trazer as atividades eventuais ou de baixo impacto. Claro que eu recomendo a leitura de toda essa legislação, porque ela traz uma série de conceitos como nascente, olho d'água, manguezal, vereda, vai tudo estar aqui e vai facilitar para quem identificar se uma área é ou não de preservação ambiental. Então, voltamos aqui para a nossa apresentação. Nós temos, né, alguns regimes de proteção especiais, né, que tornam certas áreas menos protegidas, no caso, né, especial no sentido pejorativo, menos protegidas, como as nascentes, dunas e restingas, que elas vão se aplicar a proteção a elas, né, as possibilidades só em caso de utilidade pública, as demais não vão ser consideradas. Também vai ser permitido o acesso a estas APPs para obtenção de água e atividades de baixo impacto, que a gente já tinha referido. O Pantanal, também, já havia referido que são áreas de uso restrito porque permitem a exploração. Além do Pantanal, além das APPs, o Código Florestal, ele traz um outro instituto muito importante, que é a chamada Reserva Legal Rural. O que significa Reserva Legal Rural? Significa que toda a propriedade rural do país vai ter que deixar um percentual da sua propriedade de área de preservação. Vai ter que manter um percentual da sua propriedade privada intocado, como área de preservação permanente. Na verdade, não vai se chamar de área de preservação permanente, vai ser uma reserva legal. E essa reserva legal também vai ter um regime de exploração específico. Nós vamos ver em seguida. A Amazônia Legal, quem tiver uma propriedade privada rural na Amazônia Legal, a Amazônia Legal é considerada essa região que está nesse mapa: Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Amapá e Roraima. Isso é considerado a Amazônia Legal. Tá? Então, nessa região, eu vou ter que respeitar, na minha propriedade privada, de floresta, se eu tiver floresta, se estiver na área de floresta, 80% da minha propriedade preservada. Eu só vou poder utilizar, só vou poder plantar, desmatar, utilizar 20% da minha propriedade. Na área de cerrado, eu tenho que manter intocada 35%, nos campos gerais, 20%. No restante do todo o país, nós vamos ter uma necessidade de resguardar 20% da área
como reserva legal. Aqui tem um exemplo de APP e reserva legal. Vejam bem, isso aqui é uma propriedade rural comum, né, vamos supor que ela é comum, ela tem lá em cima a sua reserva legal. 20% da sua área é preservada. Mas aqui embaixo, ela também tem um riacho, tem um pequeno rio que cruza a sua região. E ali no meio da propriedade também passa mais um rio. Ou seja, claro que aqui eu vou ter que verificar exatamente qual é a metragem desse rio, mas percebam que numa mesma propriedade eu vou ter 20% da sua reserva legal e eu vou ter também, se eu tiver locais onde haja incidência de APP, também área de preservação permanente. Então, tem uma nascente ali, onde vocês podem ver um círculo em torno dela de 50 metros, que é determinado pela lei, e a área de preservação permanente nas laterais de ambos os rios que cortam essa propriedade. O que é importante relatar nessa questão aqui, trazendo essa figura onde eu tenho os dois institutos trazidos concomitantemente? A área de preservação permanente não conta para a reserva legal. Então, além, mesmo que eu tenha área de preservação permanente, que eu não possa mexer, eu ainda vou ter que deixar uma área de reserva legal para garantir, dependendo da área, no mínimo os 20%, que é o percentual mínimo que é possível. Claro que existem, ali, quem for fazer a leitura da lei, o que eu recomendo, existem algumas situações onde há a possibilidade de uma diminuição do tamanho dessa reserva legal. Então, existem algumas exceções onde o poder público pode, mediante o estabelecimento de certos critérios, reduzir essa reserva legal em até 50%. Mas daí, recomendo a leitura aí dos dispositivos que estabelecem a reserva legal. E qual vai ser o regime de proteção da reserva legal? Assim como as APPs, a reserva legal vai ter que ter a sua vegetação nativa mantida. Mas a exploração econômica é permitida dessa reserva legal, mas através de técnicas de manejo sustentáveis aprovados pelo órgão competente. Eu vou ter que determinar, existe um cadastro rural que é feito, onde eu vou demonstrar, eu vou apontar qual vai ser minha área de proteção, minha reserva legal. Comprovar que eu estou respeitando a reserva legal da minha propriedade. Mas aí eu quero fazer uma exploração sustentável, eu quero ter abelhas lá, eu quero retirar frutas daquela vegetação nativa, eu vou poder fazer essa exploração, desde que eu aprove ela no órgão competente para fazer o licenciamento, certo? Mas o que é esse manejo sustentável? Aí nós vamos voltar lá para a legislação para olhar o artigo 21, 22 e 23 do Código Florestal. Eu vou localizar para vocês estes artigos. Eu estou fazendo uma leitura de artigos bem pontual para não tornar muito enfadonha a análise, mas a leitura da legislação é fundamental. Não tem como apreender esse conteúdo sem fazer uma leitura da legislação. Então, vamos lá. Nós temos lá no artigo 20, dizendo o seguinte: no manejo sustentável de vegetação florestal da reserva legal, serão adotadas práticas de exploração seletiva nas modalidades de manejo sustentável, sem propósito comercial para consumo na propriedade e manejo sustentável para exploração florestal com propósito comercial. E aí nós vamos ter ali no artigo 21, 22, o que são essa situação. Quais são as possibilidades e as restrições do manejo sustentável. Então, eu sugiro a leitura desses artigos para compreender o que é passível de utilização nestas áreas. Muito bem. Já indo para a finalização desta parte do regime de proteção da reserva legal e das APPs, nós temos alguns outros dispositivos aqui para finalizar, que são instituídos por essa legislação.
que é uma legislação fundamental para entender nosso direito ambiental. Então, uma delas, cadastro ambiental rural obrigatório. Ou seja, todas as propriedades rurais precisam obrigatoriamente fazer um cadastro da sua propriedade, onde vai ser estabelecido o regime da reserva legal. Também a possibilidade de estabelecimento de áreas verdes urbanas. E aí nós vamos ter nos estatutos das cidades, nos planos diretores das cidades, uma série de compensações ambientais, reserva de espaços verdes urbanos, e aí nós vamos ver isso mais adiante na parte do direito urbanístico. Tá? Também outras formas de exploração florestal, né? Como é que eu posso, mesmo não sendo uma APP, que vai ter uma exploração mais restrita, mesmo não sendo uma reserva legal, que vai ter uma exploração mais restrita, eu não posso explorar as nossas florestas de maneira desregrada, de maneira insustentável. Então, essa lei que vai trazer a forma de exploração florestal. Possibilidade de supressão total de vegetação para uso alternativo do solo. A legislação vai trazer quais são as possibilidades onde eu posso fazer a supressão total de uma floresta. Né? Controle de origem de produtos florestais. Como é que eu posso trazer produtos florestais externos aqui para dentro? Né? Que isso pode trazer um grande impacto ambiental. Proibição do uso do fogo e controle de incêndios, que apesar do dispositivo parece não estar sendo bem, aliás, se está ou se não está, existe uma grande controvérsia a respeito, né? Mas é esta legislação que traz dispositivos para controle e para o uso do fogo, regulamenta como se pode fazer o uso do fogo nas florestas, porque essa prática de uso do fogo, ela é recorrente, e é possível que se faça mediante o cumprimento de alguns requisitos. Esses requisitos vão estar também estabelecidos neste Código Florestal. Dispositivos de controle do desmatamento, algumas prerrogativas especiais para a agricultura familiar e também algumas regras especiais para áreas consolidadas que estavam já consolidadas até 22 de julho de 2008. E aí vai ter uma situação especial para essas áreas consolidadas. Todas essas situações, todos esses regramentos, nós vamos encontrar nesse Código Florestal, que é uma legislação importantíssima para o direito ambiental nacional. Então, mais uma vez, reitero a importância da leitura completa desta lei, levando em consideração todos esses destaques que eu fiz dessa legislação e trazendo eventuais dúvidas aí para que eu possa respondê-las. Um grande abraço a todos e até a próxima.